Afinal, como ser um bom pai, como ser um homem, quando você não teve um bom pai, quando você não teve uma referência masculina na sua casa? Hoje nosso papo é sobre masculinidade, um tema que eu acho que ele é muito caro para mim. Eu vivi uma família completamente disfuncional, né? Então eu não tive um pai presente, não tive uma referência paterna, uma pessoa que me transmitisse valores, legado, princípios, que me mostrasse de fato como é ser um homem. E isso gerou muitas lacunas na minha personalidade. Isso prejudicou completamente a minha forma de lidar com a realidade, a minha forma de lidar com a minha esposa, a minha forma de me posicionar enquanto homem. Então eu acho que esse papo ele é muito profundo, ele é muito prático, ele é muito relevante, porque ele pode mudar a nossa capacidade de enxergar as coisas, mudar a nossa capacidade de nos portar e de nos posicionar como homem. Eu quero ser muito sincero com você. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo onde eu vou falar verdades que eu acho que são fundamentais. Então, ele é importante principalmente para pessoas que não tiveram uma referência de homem em casa. E a verdade, pessoal, por mais triste que seja, é que a maioria das pessoas não teve. Poucas pessoas, se nós formos parar para pensar na maioria da população, teve um lar funcional, um lar bom, um lar saudável, um lar onde o pai foi de fato uma referência como homem, né? Então, a gente vive uma sociedade que ela é muito disfuncional. A gente vive uma sociedade onde existem muita desigualdade social, muita falta de referência, né? E eu queria falar com vocês sobre esse assunto que eu acho que ele é fundamental. E durante muito tempo na minha vida, né? Basicamente, o meu pai ele se separou da minha mãe e aí ele optou por viver uma vida longe da gente. Então, basicamente, a gente ficou distante, né? Então, a gente não teve ali um pai presente, nem presente em termos financeiros, presente em termos de presença, presente em termos de influência, muito pouco, né? Até ali provavelmente aos nossos 10 anos de idade. Isso já foi bom, obviamente, muita gente não tem referência nenhuma ao longo da vida, mas fato é que isso prejudicou a minha formação enquanto homem. E olha só o paradoxo, né? Eu tenho um filho agora, que vai nascer no mês que vem, né, em julho de 2025. Então, como que eu vou ser um bom pai, sendo que eu não tive um bom pai? Como que eu lidei com essa aparente, talvez um paradoxo, contradição, né? Porque a gente é muito fruto do nosso meio. A gente aprende muito com aquilo que a gente recebeu. Então, a verdade é que eu não tive referência de pai, mas eu busquei essa referência em outras pessoas. Eu busquei essa referência em Deus, né? Então, eu precisei estudar muito sobre masculinidade, eu precisei estudar muito sobre paternidade, eu precisei estudar muito sobre como ser um homem, como ter postura de um homem. E eu entendi que a minha maior referência de masculinidade é Jesus. E Jesus, ele mudou completamente a minha vida, ele ressignificou dentro do meu coração a minha identidade, né? Quem de fato eu sou em termos de homem, né? E eu busquei ao longo da minha vida, de forma muito intencional, ser completamente diferente de como meu pai foi para mim, né? Então isso estava muito claro para mim. Eu tinha uma repulsa a todo o comportamento que meu pai, digamos assim, exercia na minha vida enquanto homem também. E eu queria viver uma vida completamente diferente de como ele viveu. E assim, pessoal, eu amo meu pai, né? Hoje a gente já é mais próximo, hoje eu estou mais presente dele, né? E isso tudo foi por causa de Deus, porque Deus mudou meu coração. Então, Deus mudou meu coração a ponto de eu buscar me envolver com meu pai, a despeito da falta de envolvimento dele na nossa vida, na minha vida. Então, eu amo ele, não tenho nenhum problema, mas infelizmente ele falhou, né, como pai presente, ele sabe disso. E aqui a questão toda não é essa. A questão toda é que eu tive ao longo do tempo buscar me desenvolver, buscar aprender mais sobre masculinidade. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi me relacionando com Deus. A forma que eu encontrei de fazer isso foi me conectando com homens
que de fato transmitem a verdadeira masculinidade, que de fato amam a sua família, que de fato se envolvem com a sua família, que de fato vivem o amor que Jesus transmitiu nas Escrituras. E é muito legal isso porque tem um texto da Bíblia que fala que o homem ele tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, né? E a ideia, né, é que Cristo ele se entregou pela igreja, ele morreu pela igreja. Ou seja, o amor do homem ele é, portanto, um amor sacrificial, ele é um amor que se envolve, ele é um amor que doa, né? E ao longo do desenvolvimento da sociedade de um modo geral e na minha capacidade de enxergar essa questão, fala-se muito sobre o homem morrer pela sua esposa, mas poucos homens estão vivendo de fato pela sua esposa. Poucos homens estão vivendo de fato pela sua família, estão dando o melhor de si, estão buscando não apenas prover financeiramente, mas prover em termos de presença, em termos de proteção, em termos de segurança, buscando se desenvolver para conseguir ter uma comunicação assertiva, buscando se desenvolver para conseguir formar o seu filho, formar a sua família, ser dentro do ambiente do lar uma referência. Ser uma pessoa que traz Deus, que traz a presença de Deus, que traz uma referência, que transmite um legado. Então, cara, o meu moleque vai vir no mês que vem e eu tô tipo assim, Deus, cara, me ajuda a ser um bom homem, me ajuda a ser um bom pai, me ajude a ser uma boa referência, porque eu não tive uma boa referência de pai na minha casa. Me ajude a viver de fato como o Senhor gostaria que eu vivesse. Esse é o meu objetivo, esse é o meu chamado. É evidente, turma, que o objetivo com esse vídeo aqui é compartilhar com você um pouco a minha reflexão, compartilhar um pouco a forma com que eu lidei com essa situação, a forma que eu venho lidando com essa situação. Mas eu posso te adiantar que a maneira que eu encontrei de conseguir melhorar, de conseguir de fato... e aí, óbvio, eu estou também nesse processo de me desenvolver, nesse processo de crescer, de tornar um melhor, uma pessoa melhor, mas eu já evolui muito, né? Eu já evolui muito. Eu acho que existem características de um bom homem. E uma boa característica é que um bom homem, ele é uma pessoa que assume responsabilidade. Ele é uma pessoa que não terceiriza a culpa. Ele não joga a culpa nos outros. Ele traz a responsabilidade para si. Um bom homem, ele controla a si mesmo. O bom homem, ele sabe literalmente que ele não pode controlar os outros, mas ele pode controlar a si mesmo. Ele pode controlar o que ocupa os seus pensamentos. Ele pode controlar se algo que ele vê, ouve externamente vai permanecer na mente dele, ele vai ficar ruminando aquilo, ou se ele vai simplesmente deixar aquilo passar. Um bom homem, ele é uma pessoa que ama a Deus. É evidente, turma, que é possível que existam bons homens que não creiam em Jesus. Mas eu acho, né? E aí, óbvio, na minha liberdade de crença, na minha liberdade de ter como referência aquilo que eu tenho, que é Jesus, que a verdadeira masculinidade, ela só é exercida, manifestada na presença de Deus. E eu vou explicar isso para vocês de forma muito rápida. A verdade é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado, portanto, à imagem e semelhança de Deus. Logo, depois que o homem pecou, entrou o pecado no mundo, né? O pecado ele desvirtuou, ele prejudicou, ele manchou a imagem de Deus no homem. Então o homem ele passou a ser idólatra, ele passou a ser egoísta, ele passou a ser orgulhoso, ele passou a focar mais em si mesmo, ele passou a esquecer de Deus e viver uma vida centralizada no prazer, no hedonismo. Quando Jesus vem, Jesus ele traz novamente esse lugar de origem, ou seja, o lugar de criação, que Deus criou o ser humano. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós podemos ter um relacionamento com o Pai, nós podemos ter um relacionamento com Deus. Então, quando eu acesso a Deus por meio da fé em Cristo Jesus, Romanos vai falar sobre isso, eu tenho acesso à minha identidade enquanto ser humano. Se a imagem de Deus, de certa forma, foi prejudicada por conta do pecado, em Jesus ela foi restaurada. Em Jesus ela foi santificada, ela foi literalmente voltada ao ponto inicial, né? E aí a santificação ela é progressiva. Quanto mais eu me relaciono com Deus,
mais eu me torno como Ele é. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu amo aquilo que Ele ama, mais o meu coração bate por aquilo que o coração dele bate, mais eu enxergo a realidade da forma que Ele enxerga a realidade. Por isso que eu falo para você que a verdadeira masculinidade, ela tem que estar no âmbito do relacionamento com Deus, do relacionamento com Jesus. Por quê? Porque Ele é, de forma muito clara, a referência de toda a verdade. O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, sem Jesus é impossível viver e exercer a verdadeira masculinidade, porque Jesus é a verdadeira referência sobre o que é ser homem. Então, um homem de verdade é aquele que bate no peito e faz o que precisa ser feito, mesmo que seja desafiador. Tem o Larry Crabb, é um autor muito bom, que ele escreveu um livro chamado O Silêncio de Adão. E nesse livro, né, que eu recomendo muito, ele fala que o chamado do homem é o chamado de avançar em meio ao caos interior. Então, muitas das vezes você vai ter medo, muitas das vezes você vai ter insegurança, muitas das vezes você vai olhar para você e você vai achar que você não é capaz de conseguir, às vezes, educar o seu filho como você gostaria, de ser o homem que você gostaria, de poder exercer a presença e, de fato, influenciar a sua família como você gostaria. Mas você vai avançar. Por quê? Porque o homem, ele avança confiando em Deus, mesmo em meio ao caos interior, porque ele sabe que existe um Pai que está nos céus e que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 vai falar sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, falar sobre masculinidade é absolutamente falar sobre Deus. Falar sobre masculinidade é falar sobre Jesus. É falar sobre uma mudança no coração. É falar sobre uma sabedoria prática que só pode ser encontrada no deleite em Cristo Jesus. Em se deleitar da presença de Deus. Deus, ele é tão bom que ele compartilha de si mesmo a sua criação. Ele compartilha de si mesmo aos seus filhos. E falar sobre masculinidade é falar também sobre propósito, é falar também sobre legado, é falar também sobre honra, é falar sobre fazer aquilo que é correto, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja vendo. É ter, literalmente, liberdade de consciência. É saber que eu vou dormir no meu travesseiro, sabendo que Deus é bom e sabendo que eu fiz na medida da minha competência, na medida daquilo que eu tenho capacidade de absorver, aquilo que era correto, aquilo que era justo, aquilo que era verdadeiro. Agora, uma reflexão como essa pode soar, então, cara, você é um homem perfeito, né? E longe disso, pessoal. Eu acho que a completa busca pela verdadeira masculinidade, ela parte do pressuposto de que nós, enquanto seres humanos, não somos perfeitos. Nós somos pecadores que carecem da glória de Deus, que carecem da presença de Deus e que precisam diariamente se render ao Jesus, diariamente ter a sua vida completamente transformada, diariamente renovar a sua mente, melhorar aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos aprendendo, quem nós estamos tendo como referência e quais são as nossas referências no sentido de comportamento. Ou seja, quais pessoas que eu estou convivendo, quais pessoas que eu estou dando acesso e espaço para exercer influência sobre a minha vida. São pessoas que têm legado, são pessoas que vivem uma vida correta, são pessoas que estão seguindo o caminho que eu quero seguir, percebe? Então, eu olho para mim mesmo e eu percebo que eu preciso muito de Deus. Eu tenho pensamentos, às vezes, que são intrusivos. Eu tenho vários problemas de caráter, muitas das vezes não consegui fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Eu tenho os meus dilemas pessoais. Eu tenho muitos problemas. Mas, acima de tudo, eu avanço para um alvo. E esse alvo é viver uma vida com propósito.
é viver uma vida com excelência, é viver uma vida não apenas para mim mesmo, mas para a minha família. Então eu quero te convidar nesse vídeo a refletir sobre o homem que você está sendo. E cara, eu poderia muito bem chegar aqui para você e falar verdades na sua cara, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é fornecer para você insights, reflexões, te mostrar sobre a forma com que eu tenho enxergado sobre isso, te mostrar um pouco sobre a minha história, né? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, porque eu aprendi muito na dor, eu aprendi muito no sofrimento, aprendi a ressignificar muita coisa. E eu só aprendi isso por causa de Jesus. Então, nesse canal, o meu objetivo aqui é compartilhar com você tanto a minha jornada, né, quanto coisas que eu passei, ressignifiquei, aprendi e eu acho que pode ser útil na sua vida. Mas também a minha jornada, o meu objetivo. O meu objetivo é construir uma família forte. O meu objetivo é deixar um legado. O meu objetivo é me envolver com educação e ajudar a formar pessoas, porque isso move o meu coração. Eu espero que esse vídeo ele tenha trago para você insights, para você refletir e que Deus o abençoe. Vamos para cima.